Então, pessoal, uma boa tarde. Iniciando oficialmente o nosso seminário. É uma grande alegria de continuar com mais uma tarde aqui no Brasil, né? Noite na Itália, de reflexões com a professora Ângela Arisbello, com a tradução da Maria Cecília Parisi, né? O tema do nosso seminário continua Estudos Antropológicos em Edificai, Finitude e Eternidade. Então, dou as boas-vindas aos estudantes, pesquisadores e que todos se sintam muito à vontade, como muito bem ontem foi comentado, né, Patrícia? Aqui é uma comunidade onde nós nos sentimos muito co-irmãos, co-irmãs, né, numa caminhada de reflexão, iluminados pelo testemunho, né, da Edith Stein. Então, bem-vinda, professora Ângela, professora Maria Cecília, e a palavra está com vocês, então. Obrigada. No, parlo in italiano. Dobbiamo stasera esaminare due libri in particolare, anzi due testi. Uno è un testo e uno è un libro. Nós vamos essa tarde, então, essa noite, professora Ângela, examinar dois textos em particular, um texto e um livro, de Edith Stein. Di Edith Stein, certo. Perché abbiamo finito ieri con la domanda che cos'è l'esperienza religiosa. Nós terminamos ontem com a pergunta: o que é a experiência religiosa? Abbiamo descritto l'essere umano, ma nelle sue caratteristiche essenziali, come corpo, psiche e spirito. Nós descrevemos o ser humano em suas características essenciais, como corpo, psique e espírito. E adesso ci domandiamo che cos'è l'esperienza religiosa. All'interno della struttura dell'essere umano, come si colloca l'esperienza religiosa? E vamos perguntar agora, no interior da estrutura do ser humano, como se dá, de que forma se dá a experiência religiosa? Allora, questi due testi sono molto importanti. Uno è un lungo saggio che ha una storia che vorrei raccontarvi perché è molto interessante questa, la storia di questo saggio. Então, esses dois textos que vão ser abordados hoje, eles são muito interessantes, eles tratam desse tema. O primeiro é este longo ensaio, esse longo texto, e a professora Ângela vai falar um pouco sobre a história dele, porque é muito interessante. Dunque, noi sappiamo, non so se è noto, come conosciamo le opere della Stein, come sono arrivate a noi. Vai explicar um pouco como nós conhecemos, como chegaram a nós a obra de Edith Stein. Lucas, sì, possiamo poi parlare di questo, senz'altro, perché sarà un tema anche questo. Ci sono le cose che riguardano l'altra volta che possono essere riprese, va bene? Lucas mi prefere, voleva mas fare ok. una domanda per... O Lucas, não ele era... disse que tinha perguntas sobre a aula de ontem, Sì. mas a professora Ângela disse que a gente pode deixar mais tempo agora no final dessa aula e responder, porque talvez elas sejam respondidas hoje. Sì, perché continuiamo il discorso. Quindi... Porque nós vamos continuar o argumento. Sì. Ecco, questo saggio, le opere della Stein sono state salvate per miracolo. As obras de Edith Stein foram salvas por milagre. Perché lei si trovava nel Carmelo a Colonia, ma era andata, prima a Colonia, poi era andata nel Carmelo in Olanda, ad Est, e aveva portato tutti i suoi scritti. Ela primeiro foi para o Carmelo da Holanda e depois ela se encontrava no Carmelo de Echt, e ela levou todos os seus escritos para a Holanda. Però anche questo Carmelo fu abbandonato per causa della guerra e andarono in un altro Carmelo più piccolo. Mas também esse Carmelo foi abandonado por causa da guerra e as religiosas que lá ficaram foram para um outro Carmelo menor. E anche questo Carmelo, dopo la morte della Stein, fu bombardato e distrutto.
E também este Carmelo, esse menor, depois da morte de Edith Stein, ele também foi bombardeado e foi destruído. E due frati francescani, il padre Fambreda Fambreda. e un suo confratello, hanno salvato le opere della Stein perché sono andati e hanno trovato 2 sacchi delle opere della Stein. E 2 padres franciscanos, um padre era o Fombreda e um outro que eu não recordo o nome, eles salvaram a obra de Stein, eles foram até lá e eles conseguiram pegar 2 sacos com as obras de Edith Stein, antes de ser bombardeado. Io parlo di questo nel libro Assonanze e Dissonanze, perché c'era un pericolo, un rischio che le opere non arrivassero a noi, perché si sono salvate miracolosamente. E a professora Ângela fala disso nesse livro Assonância e Dissonância, porque havia um real perigo de que essas obras não chegassem nunca a nós. E elas foram salvas milagrosamente. Perché non c'erano solo i libri, ma c'erano anche dei testi scritti, dei manoscritti della Stein. E nesses dois sacos não tinham apenas livros, mas tinham manuscritos de Edith Stein. E questi manoscritti adesso sono stati raccolti nell'archivio di Colonia in un altro Carmelo, non quello dove stava la Stein. Questo è un nuovo, è un vecchio Carmelo, ma non è quello dove stava la Stein perché era stato distrutto anche quello. E esses manuscritos e livros foram todos recolhidos, estão hoje no Carmelo de Colônia. Não é o Carmelo onde Stein entrou, porque o Carmelo onde ela entrou ele também foi destruído. É um antigo Carmelo, mas é um novo com relação àquele que a Stein estava. Quando a gente chama Carmelo de Colônia, então não é aquele que Edith Stein entrou. E adesso sono state pubblicate tutti i suoi scritti nella collana che si chiama Esga, que significa... E agora foram publicados todos os seus escritos nessa coleção que se chama ESGA. Que significa Edith Stein Gesamtausgabe. Edith Stein Gesamtausgabe. Che vuol dire appunto la completa pubblicazione delle opere di Edith Stein. Ou seja, a publicação completa da obra de Edith Stein. Tra questi manoscritti ce n'è uno molto importante. Nesses manuscritos tem um muito importante. Che era stato... Perché era difficile sapere, allora dico questo, perché era difficile sapere quando questi manoscritti erano stati veramente scritti? Porque então, porque teve uma grande dificuldade de saber quando esses manuscritos foram realmente escritos por Edith Stein, e a professora Ângela vai explicar por quê. Perché sia Edith Stein ma anche Husserl usavano scrivere una pagina con un testo e poi scrivevano dietro, usavano il foglio bianco dietro per scrivere altri testi, usavano la carta. Porque tanto Edith Stein quanto Husserl, eles usavam a página para escrever de um lado um texto e depois, para reaproveitar, não botar fora a folha, lembramos das guerras, não? Era muito cara, então eles usavam os próprios textos dele atrás para escrever outros textos. Allora c'è un testo che in particolare parla dell'esperienza religiosa e si pensava che fosse stato scritto negli anni 30 del Novecento. Tem texto em particular que fala da experiência religiosa de Edith Stein, é um manuscrito, e que se pensava antes que ele tinha sido escrito nos anos 30, em torno de 1930. E era stato dato un titolo, La struttura ontica della persona. E foi dado um título a esse manuscrito, A Estrutura Ôntica da Pessoa. Perché prima della Esga, di questa edizione qui, c'era un'altra edizione delle opere della Stein che era stata fatta con un meno rigore filologico, cioè con minore attenzione.
porque antes da ESGA teve uma edição das obras de Edith Stein que foi feita, foi publicada, mas com menos rigor filológico. E noi abbiamo tradotto questo testo, La struttura ontica della persona, nel 1997. E na Itália foi traduzido Italiano. esse texto em italiano, que era chamado A Estrutura Ôntica da Pessoa, em 1977. 97, no. Desculpa, 1997. Sì, 97. E in una antologia che comprendeva 3 testi fondamentalmente. Numa antologia que compreendia 3 textos, chamava-se Natureza, Pessoa e Graça. Però nella nuova edizione ESGA questo testo si è scoperto che era del 1921, non 30. Mas na nova edição da ESGA foi descoberto que esse texto não era de 1930, mas era de 1921. Ed è stato raccolto insieme ad altri scritti nel volume 9 e il titolo è Freiheit und Gnade, cioè libertà e grazia. Quindi non era la struttura ontica della persona, era libertà e grazia. E este texto ele foi publicado junto com outros no volume 9 da ESGA, com o nome Freiheit und Gnade, que é Liberdade e Graça. Então, o título deste texto, deste manuscrito, não é a estrutura ôntica da pessoa, mas foi o que deu nome a essa coletânea, que é Liberdade e Graça. Però ancora noi non abbiamo tradotto il volume 9 in Italia. Mas, lá na Itália, a edição completa em italiano ainda não traduziu o volume 9. Abbiamo tradotto alcuni testi che sono contenuti nel volume 9, ma in una altra edizione, quindi adesso stiamo facendo tutto il lavoro di revisione. Vi ho detto che abbiamo pubblicato già 3 volumi delle lettere, no? Então, eles não publicaram esse volume 9 ainda. Eles estão fazendo todo um trabalho de reedição e revisão da tradução. Foi dito já que foi publicado os 3 volumes das cartas e outros também, né? Mas tem alguns desses textos que foram publicados em outro volume, uma outra coletânea, que não é a das obras completas em italiano, que está sendo feita por uma comissão. Ecco, benissimo, ho visto che Patrizia ha mandato il sito dove si possono trovare anche le opere della Stein, però sono senza note, attenzione. E a paginação não é a mesma do texto físico. No, allora, nell'edizione che c'è su internet della Gesamtausgabe non ci sono le note della Stein. A edição que tem uma edição que está livre na internet em alemão, das obras completas de Edith Stein, mas ela não tem as notas, que são bem importantes, são as notas da Stein e são notas explicativas também. Então, a paginação não é a mesma. Per questo noi usiamo il formato del libro, il cartaceo. Noi dobbiamo usare il cartaceo per fare la traduzione. Por isso, a equipe de tradução da professora Ângela usa o livro impresso para poder fazer a tradução e segue, então, as mesmas notas e as mesmas páginas, as mesmas notas da edição alemã. Ma questo testo del 1921 è molto importante perché la Stein ufficialmente diventa cristiana, quindi riceve il battesimo, come sappiamo, alla fine del 1921, l'inizio del 1922. Questo testo è stato scritto poco prima della sua ufficiale conversione, ma lei era già nella sua anima convertita. Então, esse texto é muito importante, especialmente sabendo que ele foi escrito em 1921, porque a gente sabe que 1921 foi o ano em que Edith Stein, no final dele, ela decidiu se tornar católica, então foi uma conversão oficial, e ela foi batizada no início de 1922.
Então, naquele momento, quando esse texto foi escrito, Edith Stein, ela já tinha tido uma conversão interior, mas isso não era ainda público, né? E ela estava escrevendo esse texto neste momento tão importante da vida dela. E per questo poiché il testo, come vedremo, è molto elevato dal punto di vista spirituale, si pensava che fosse degli anni 30. E como o texto ele é muito elevado do ponto de vista espiritual, se pensava que ele tinha sido escrito em 1930. E vogliamo leggere insieme alcuni punti della parte quinta di questo lungo saggio, non è un libro, è un lungo saggio, intitolato La fede. Nós vamos ler um pouquinho, então, da quinta parte desse longo ensaio. É um livro, mas é um longo ensaio, intitulado essa parte A Fé. Vamos ver o que Edith Stein escreveu sobre isso. Ecco, vi leggo un punto perché, e poi vi dico il resto, perché potete anche comprendere il livello spirituale della Stein. A professora Ângela disse que ela lê algumas partes, umas partes, porque é importante a gente entender o nível espiritual da Edith Stein, já naquela época. E dice, l'esistenza di una Chiesa visibile e dei sacramenti come istituzioni divine. A existência de uma igreja visível e dos sacramentos como coisas visíveis è una pura questione di fatto alla quale solo la fede può rispondere. é uma pura questão de fato à qual só a fé pode responder. Perciò dobbiamo chiederci cos'è la fede. Por isso devemos nos perguntar o que é a fé. E a partire da ciò, nuova luce sarà gettata anche sulla grazia. E a partir disso, dessa pergunta, nova luz aparecerá também, resplandecerá também sobre a graça. E allora la Stein qui comincia a fare un'analisi che riguarda la lingua alemanna. Che cosa vuol dire fede nella lingua alemanna e nella lingua inglese? E aqui Edith Stein começa, então, fazendo uma análise sobre a língua alemã, o que fé significa, no seu sentido geral, né, na língua alemã e também na língua inglesa. Perché nella lingua alemanna fede si dice Glaube e nella lingua inglese abbiamo una parola che è fede, ma non è fede proprio, perché è belief. Porque na língua alemã a gente tem uma palavra que chama-se Glaube, e na língua inglesa a gente tem uma palavra que é fé, mas não é propriamente fé, que é quando a gente diz belief. In realtà nella lingua inglese ci sono due parole, faith e belief. Faith assomiglia a fede, sentite, faith, e belief invece significa credenza. De fato, na língua inglesa a gente tem duas palavras. A gente tem faith e belief. Belief seria crença e faith seria o mais próximo de fé. È la fede. Ma Glaube nella lingua tedesca vuol dire tutti i significati del credere e la Stein li esamina. Quando noi diciamo siamo convinti che questa cosa è vera, noi crediamo che questa cosa è vera. Mas o Glauben, em alemão, ele se refere a todos os significados que estão incluídos na palavra crer, na crença. Então, por exemplo, quando a Edith Stein trata isso, quando ela diz eu acredito que isso é uma verdade, que essa coisa é verdadeira, aqui a gente também pode utilizar a palavra Glauben para se referir a isso. Aqui tem Glauben como crer que algo é verdadeiro. Quindi vuol dire, per esempio, sono convinto, il convincimento che riguarda le cose anche del mondo. Posso também dizer que significa que eu estou convencida a coisas que dizem respeito às coisas do mundo, não só as coisas de fé. Ancora, Glaube può significare, Glauben, però il verbo, può significare
conoscere o sapere, e quindi io credo perché conosco questa cosa. Glauben também pode significar conhecer ou saber, ou seja, eu creio porque eu conheço esta coisa. E ancora, anche, la Stein usa anche molto la lingua inglese, e belief vuol dire io ho questa opinione, ho questa credenza. I believe vuol dire io credo che le cose siano così, per esempio, no? Mas a gente, por exemplo, ela compara com a língua inglesa no belief, a gente utiliza para dizer eu creio nisso, eu tenho uma crença, eu tenho uma opinião sobre, uma crença sobre isso. E poi ci può essere una opinione come pregiudizio, cioè non ho fatto un'analisi, ma credo lo stesso che le cose stanno così. E pode-se também existir uma opinião como um pré-juízo, um pré-conceito. Eu não fiz uma análise, mas eu tenho uma opinião sobre aquele tema, ou sobre aquela coisa, sem ter analisado. E allora la Stein propone di usare la parola latina fides per indicare la fede. Adesso vedremo cosa vuol dire la fede. E a Stein, ela propõe, então, usar a palavra latina, fides, para indicar a fé. E nós vamos ver agora, então, o que seria a fé para Edith Stein. E dice questo. Che cos'è questa fede? Quando noi diciamo, sì, fides però, attenzione, fides, non glaube e non belief. O que é esta fides? Non so, quando noi usiamo questa parola, non soltanto si comprende qualcosa e si ritiene reale. Quando a gente usa essa palavra, a gente não apenas compreende algo que a gente toma como real, que a gente sabe que é real. Ma ciò che comprendo penetra in me. Mas o que eu compreendo penetra em mim. Mentre lo comprendo. Penetra em mim enquanto o compreendo, ou na medida em que o compreendo. Mi afferra nel mio centro personale. Me aferra, tem essa palavra em português, é a melhor que a gente pode usar, porque é bem difícil. O italiano tem muitas palavras, né? Me agarra, me segura, mas me aferra no meu centro pessoal. Ed io mi tengo stretto ad esso. E eu permaneço, eu fico, né? Permaneço lá neste centro em que eu estou aferrada. E ancora, quanto più profondamente vengo afferrato, tanto più mi aggrappo e tanto più comprendo. Então, quanto mais profundamente eu estou aferrada, o aferrado é quase uma coisa mais passiva, né? Tanto mais eu me agarro e tanto mais eu compreendo. E allora si tratta di un unico atto che ha tre aspetti. La fede è un unico atto che ha tre aspetti. Logo, a fé, nesse sentido de fides, é um único ato que tem três aspectos. Abbiamo visto, lo comprendo, quindi è conoscere. Primeiro aspecto, eu compreendo, eu conheço. Mi afferra nel mio centro e perciò lo amo. Ele penetra em mim, ele me aferra, ele me une, né, ao meu centro, àquilo que eu amo. E io mi tengo stretto, e questo tenere stretto è un'azione. E eu me mantenho lá, e este manter-se lá, estar unida lá, é uma ação. Allora la fede è conoscenza, amore e azione. Ou então, a fé é conhecimento, amor e ação. A che cosa mi afferro? Qual è l'oggetto al quale io mi afferro?
O que eu me aferro? Qual é o objeto ao que me aferro? L'oggetto è Dio, O objeto é Deus. perciò la fides è la fede in Dio. Por isso, fides é fé em Deus. Questa è una definizione della fede straordinaria. Non si è mai trovata nella storia della filosofia e della teologia. Dobbiamo Essa é dire. uma definição extraordinária de fé. Ela nunca foi encontrada nem na história da filosofia, nem na história da teologia. Perché la Stein dice che è un atto unico, ma è un atto complesso, è formato da 3 aspetti. Devo conoscere Dio per poterlo amare e mi afferro a Dio, mi tengo stretto a Dio. Allora, lo conosco, lo amo e io faccio qualcosa. Questo fare qualcosa è appunto tenermi stretto a Dio. Então, vejam, é extraordinário essa ideia de ser um ato com 3 aspectos, né? Eu compreendo, eu conheço Deus, o conheço porque eu amo, né? Porque eu estou aferrada a Ele. É algo e isso gera em mim uma ação que é permanecer dessa forma, permanecer unida a Deus, né? Appunto, come diceva anche la professora Maria Cecilia, io sono afferrato ma anche mi afferro, doppio movimento. Então, é um duplo movimento. Eu sou aferrado, mas eu também me agarro. Sou agarrado, pode dizer sou agarrado, né? Mas eu também me agarro. É um duplo movimento. Però devo prima conoscere. Mas para isso eu devo primeiro conhecer. Ma dov'è Dio? Mas onde está Deus? E qui abbiamo la risposta importantissima, attenzione, della Stein, e non è l'unica, logicamente. E aqui tem uma resposta importantíssima da Stein, que não é a única que fala dessa forma, logicamente, mas é muito importante. Ma non è l'unica perché noi abbiamo nella nostra storia della filosofia e della teologia l'interpretazione di Sant'Agostino. Ela não é a única porque nós temos na história da filosofia e na história da teologia interpretações de Santo Agostinho. Agostino dice che la verità, cioè Dio, abita nell'interiore dell'essere umano. Agostinho diz que a verdade, Deus, habita no interior do ser humano. Allora io dico una cosa molto semplice. A noi non verrebbe mai in mente di parlare di Dio se non lo conoscessimo già. Mas essa afirmação, professora Ângela, é muito importante. Nós nunca ocorreria falar de Deus se nós já não o conhecêssemos. Perché non c'è nessuna cosa del mondo fisico che ci parla di Dio. Porque não tem nada, nenhuma coisa no mundo físico que nos fala de Deus. Perché Dio ha le caratteristiche della onnipotenza, assolutezza, eternità, infinità. E noi non troviamo. Na natureza não tem nada que tenha as características de Deus. Onipotência, onisciência, tutte le caratteristiche, todas as características de Deus. Eternità, l'infinità. Eternidade, infinitude. Anzi, è il contrario. Perché noi parliamo dell'eternità? Mas o que acontece é o contrário. Por que nós falamos como conseguimos falar de eternidade? Non ci verrebbe mai in mente l'eternità se noi non conoscessimo già l'eternità, e la conosciamo perché c'è la presenza di Dio in noi. Nós nunca viria à nossa mente falar de eternidade se a gente já não a conhecesse. E nós só a conhecemos porque já temos a presença de Deus em nós. Ma che cosa dice di più la Stein rispetto ad Agostino, a Sant'Agostino?
Mas o que diz mais Stein a respeito de Santo Agostinho? Dice una cosa molto importante perché ci dice che cos'è questa interiorità di cui parla Agostino. Ele diz, pardon, Angela, non ho ascoltato bene, non ho Dice, sentito bene. sì, dice una cosa molto importante perché ci chiarisce che cos'è l'interiorità di cui parla Agostino. Edith Stein fala de algo muito importante que nos esclarece o que é essa interioridade da qual fala Agostinho. Agostino dice interiorità, basta. Agostinho apenas fala interioridade, mas só isso, não explica. Invece la Stein ci dice dove si trova questa interiorità. Mas, por outro lado, a Edith Stein, ela pergunta, onde se encontra essa interioridade? E allora lei ci propone un'interpretazione già dalle sue analisi fenomenologiche, un'interpretazione molto importante. E Edith Stein propõe uma interpretação de onde se encontra essa interioridade a partir de suas análises fenomenológicas, que é muito importante. Perché si domanda come mai noi siamo esseri singolari. Ela pergunta, como é que nós somos seres singulares? E non possiamo diventare altro da noi stessi, non possiamo confonderci con gli altri. E nós não nos podemos tornar algo que nós somos e não podemos também nos confundir com os outros. Qual è la parte più personale dell'essere umano? Qual que é a parte mais pessoal do ser humano? Allora noi abbiamo visto corpo, psiche e spirito. Nós vimos corpo, psique e espírito. Ma questo è il mio corpo, certo, questo è mio e non è il corpo di un altro. Nós C'ho la sabemos mia, sì, que este é o meu corpo, ele é meu e não é de um outro. ho la mia psiche che non è quella di un altro Eu tenho a minha psique, que não é de um outro. e il mio spirito. Ma perché sono io? Io a che cosa corrisponde? Io E non tenho o meu corrisponde, espírito. io non corrisponde né al corpo, né alla psiche, né allo spirito. Então, eu tenho meu corpo, minha psique e meu espírito. Mas o que corresponde este meu, este eu, quando eu falo eu? Este eu não corresponde nem ao corpo, nem à psique e nem ao espírito. Ma secondo la Stein corrisponde ad un nucleo interiore originario che sta al fondo dell'anima psichica e dell'anima spirituale. Segundo Edith Stein, o núcleo, então, corresponde o eu corresponde a um núcleo interior originário que está no profundo da alma psíquica e espiritual. Allora è molto complesso l'essere umano. C'è un nucleo profondo dell'anima che lei chiama anima dell'anima, ma l'anima è psichica e spirituale. Então, é muito complexo o ser humano, porque ela diz que ele tem um núcleo no interior da alma, que ela chama de alma da alma. Mas no ser humano, a alma é psíquica e espiritual. Ma Dio dove sta? Allora, se nell'interiorità, dove sta Dio? Nell'anima spirituale? Mas então, onde está Deus na interioridade? Na alma espiritual? Nell'anima psichica? Nel corpo? Na alma psíquica? No corpo? No, dice Edith Stein. Dio sta nel nucleo. Não, diz Edith Stein, Deus está no núcleo. E questo è avvalorato, confermato, diciamo meglio, è confermato dalla lettura del castello interiore di Santa Teresa d'Avila. E essa sua reflexão, ela foi confirmada na leitura feita do castelo, que ela fez do Castelo Interior de Teresa d'Ávila. Perché nel castello ci sono le 7 dimore, cioè le 7 parti
del cammino verso l'interiorità. Porque no castelo, Teresa fala de 7 moradas, de 7 percursos que são feitos para se chegar a este encontro com Deus. E l'ultima morada, dove avviene l'esperienza mistica, che è un'esperienza particolare, però attenzione, non è un'esperienza comune, è un'esperienza particolare, indica la settima morada, è proprio il nucleo. E a última morada é aquela onde ocorre uma experiência mística, mas mística no sentido de uma experiência bem particular, né, que é narrada por Teresa. Ela indica, então, este local que é o núcleo. E quindi noi conosciamo Dio perché abita nel nostro nucleo, che è insieme un principio identitario della nostra persona e la presenza del divino. Então, nós conhecemos Deus porque ele habita no nosso interior, no nosso núcleo, que é, ao mesmo tempo, um princípio originário de identidade, identitário, identità. Um Dove si trova la nostra identità? Um princípio identitário onde se encontra a nossa identidade e também o lugar onde habita Deus. E quindi, che cos'è la fede? È riconoscere la presenza di Dio in noi, conoscere. Então, a fé é reconhecer, conhecer e reconhecer a presença de Deus em nós. Amare Dio, amare questa presenza. É amar a presença. E affidarsi a questa presenza. E confiar ou confiar-se a esta presença. E quindi la fede è conoscere Dio, amare Dio e affidarsi a Dio. Então, a fé é conhecer Deus, amar Deus e confiar-se a Ele. Questo è l'unico atto della fides. Esses 3 momentos num único ato que é a fides. Un atto che è formato da 3 atti. Um ato que é formado de 3 atos. Questa è una cosa, se voi notate, è una cosa veramente molto, molto importante, perché rispetto alla tradizione non si parla genericamente della interiorità, ma si dice in che cosa consiste l'interiorità. E isso é muito importante, porque se a gente for ver a tradição, ela não fala genérica, de um modo geral, o que seria a interioridade, mas ela fala de modo específico no que consiste a interioridade. E noi possiamo aggiungere allora, e la Stein ce ne parla anche, perché ci sono alcune persone che non accettano la conoscenza di Dio. E nós também podemos analisar, né? Por que existem algumas pessoas que não aceitam a presença de Deus? In loro stessi. Non non la vedono. Próprios. Ecco, non conseguem enxergar essa presenza di Deus em si mesmos. Perché questa presenza che sta in tutti gli esseri umani deve essere accettata dall'essere umano. Porque essa presença de Deus que está em todo ser humano, ela deve ser aceitada pelo ser humano. O ser humano deve aceitá-la. Bisogna, precisa, dire, voglio conoscere Dio, riconosco che Dio è in me. É necessário dizer, eu quero conhecer Deus, eu reconheço que Ele está em mim. Lo accetto, quindi lo amo. Eu aceito, quer dizer, eu amo. E mi affido a Dio. E me confio a Ele. Confio nele, me confio a Ele. Quindi accetto questa presenza. Eu aceito esta presença. Ma posso anche dire, sì, sento che c'è Dio, ma non lo voglio conoscere, non lo voglio amare e non lo voglio accettare.
Mas eu também posso dizer, sim, tem Deus, mas eu não quero conhecê-lo, não quero amá-lo e não quero aceitá-lo. Perché per arrivare alla Fides è necessario che questa esperienza profonda passi attraverso la psiche e lo spirito dell'essere umano. Porque para se chegar à Fides, é necessário que essa experiência profunda passe através da psique e do espírito do ser humano, dessas duas dimensões. La psiche dice, questa presenza mi piace, ecco perché lo amo, mi piace. A psique diz, essa presença me agrada, por isso eu amo. Eu amo porque me agrada, a dimensão psíquica, afetiva. E allora conosco che è un'attività spirituale dell'intelletto, quindi la fede c'ha l'intelletto dentro, la fede non è un sentimento solo. Non è solo e aí tem o segundo momento, eu conheço, então é a dimensão do intelecto. A fé não é apenas sentimento, mas ela tem conhecimento também envolvida. Noi potremmo dire che è il riconoscimento di una presenza. A gente pode dizer, então, que é um reconhecimento de uma presença. E quando parliamo di riconoscimento, parliamo di un'attività spirituale, intellettuale. E quando a gente fala de reconhecimento, a gente está falando de uma atividade intelectual, espiritual. Allora, la fede fa parte dello spirito, nel senso che è necessario un riconoscimento intellettuale, fa parte della psiche, perché è anche un sentimento, che noi dobbiamo accettare, se vogliamo accettarlo. Então, a fé, ela faz parte do espírito, porque ela implica num reconhecimento intelectual, e ela também faz parte da dimensão psíquica, porque ela implica num sentimento de me agrada e eu o amo. Lo amo, esattamente. Come abbiamo visto ieri, era la questione dell'amore, quindi della caritas. C'è anche un amore verso Dio, non c'è solo la caritas rispetto agli esseri umani, c'è anche la caritas nei confronti di Dio, attenzione. Então, o amor, que foi falado na aula ontem, especialmente da caritas, né? Então, existe também, não existe apenas o amor com relação a outros seres humanos, mas também este amor com relação a Deus. E allora, perché nella storia della Chiesa si dice che 3 sono le virtù teologali? Por que na história da igreja se fala de 3 virtudes teologais? Che sono la fides, la fede che stiamo esaminando. Que são a fides, a fé que a gente está examinando. Noi potremmo dire subito la carità, quindi l'accettazione dell'amore per il divino. E a caridade, a gente pode dizer que é a aceitação, o amor pelo divino. E la speranza, nel senso che se io mi afferro, tengo stretto, spero che mi aiuti, mi affido e spero che mi aiuti. E a esperança, porque se eu me agarro, se eu me aferro a Deus, eu espero que Ele me ajude, eu tenho a esperança que Ele me ajude. La Fides, come intesa dalla Stein, contiene in fondo già in sé le 3 virtù teologali, non è solo Fides. Então, a Fides, como diz a Edith Stein, como nos explica, ela já contém em si as 3 virtudes teologais. Ela não é apenas Fides. Ma noi distinguiamo le 3 virtù teologali, ma sono strettamente connesse, perché è il credere, lo sperare e l'amare. Nós distinguimos as 3 virtudes teologais, mas elas estão estritamente conectadas, que é o crer, o esperar e o amar. Allora, quelli che dicono che Dio non c'è, ateismo, che cosa fanno? Non vogliono vedere, non vogliono sperare e non vogliono tenersi stretti a Dio. Então, aqueles que se dizem ateus, né, que negam a fé,
Então, significa que eles não querem crer, eles não querem esperar e não querem amar. C'è un'osservazione alla quale vorrei rispondere, forse, perché Lucas, dice perdi una comprensione compreensão filosofica, filosófica. la presenza. Allora, il nucleo, ecco, la questione del nucleo, no? Sì. Quindi, allora, facciamo il confronto Agostino-Stein, perché questo è molto interessante. Sim, Per é capire. questo. Tá, Sì. então a pergunta do Lucas, que falou que ele Sì. se perdeu na compreensão filosófica, da compreensão filosófica da fundamentação fenomenológica da presença de Deus na pessoa, sem ser pela revelação. Compreendo o núcleo, mas não alcancei o passo até a inabitação no núcleo. Ou a revelação seria imprescindível para tal compreensão, que não é o que me parece. Benissimo. Sì. Una cosa che dovevamo dire dopo. Molto bene Luca. Questa accettazione di fede nel divino che abita in noi è in tutti gli esseri umani. Alla base, la Stein non dice questo, però io credo che è questo il punto. È la base di tutte le religioni. Tutte. A aceitação do divino que existe, que habita em nós, ela é a base, ela está em todos os seres humanos. Edith Stein não diz isso, mas a professora Ângela, que ensinou muito fenomenologia da religião, escreveu sobre isso, ela diz que essa crença está na base de todas as religiões. Tutti gli esseri umani sono religiosi perché c'è la presenza del divino nell'essere umano. Então, todos os seres humanos são religiosos porque tem a presença do ser divino no ser humano. Che cos'è la rivelazione? Questo è molto importante. Mas o que é a revelação? Isso é muito importante. Poiché l'essere umano ha già questa presenza che conosce. A revelação significa, porque, dado que o ser humano já tem essa presença que ele conhece, quando incontra il divino nella sua concretizzazione lo riconosce. Porque, tendo então já essa presença que ele conhece, quando ele encontra o divino em sua concretização, ele o reconhece. Vediamo quando incontra l'essere umano il divino. Vamos ver, então, quando o ser humano encontra o divino. Allora, il divino è dentro di noi presente, ma anche assente, perché non è tutto il divino dentro di noi. O divino, ele está dentro de nós, presente, mas, ao mesmo tempo, ausente, porque o divino não está inteiramente só dentro de nós. Però il divino può venirci incontro da fuori, perché vive in noi ma sta anche fuori di noi, chiaramente. Quindi il divino ci viene incontro. Il venire incontro del divino è la rivelazione. Então, o divino, ele também pode vir em nosso encontro. E vir ao nosso encontro, isto é a revelação. Vediamo la rivelazione ebraico-cristiana. Vamos ver, então, a revelação hebraico-cristã. Attenzione, di rivelazione parlano molte religioni. Atenção, sobre a revelação falam muitas religiões. Perché parlano delle molte religioni? Perché l'essere umano non solo sa che c'è il divino dentro, ma vorrebbe conoscerlo meglio. E por que muitas religiões falam da revelação? Porque o ser humano não apenas sabe que o divino habita dentro de si, mas ele também quer conhecê-lo melhor. E come fa a conoscerlo meglio? Deve essere Dio che viene verso di lui. E como faz para conhecê-lo melhor? O ideal o certo é que Deus venha em direção a ele. Infatti Santa Teresa diceva, nella sua esperienza della settima morada, Dio ritorna a casa. Ma cosa vuol dire ritorna a casa? Vuol dire che già abitava, però si manifesta ulteriormente. Quando Teresa fala da sétima morada, ela diz, Deus retorna a casa.
do meu interior. Mas como ele retorna à casa se ele já habitava lá? Mas é porque agora ele se dá a conhecer de um modo mais pleno no núcleo, nessa casa, na sétima morada. Allora, nella tradizione ebraica la rivelazione è nella tradizione, attraverso i profeti, prima di tutto Mosè, come sappiamo, ma poi tutta la tradizione profetica, cioè Dio si manifesta attraverso i profeti. Deus se manifesta, então, na revelação hebraica cristã, ele se manifesta por Moisés e, inicialmente, por todos os profetas. Nella tradizione cristiana, cioè qual è la figura di Cristo? Infatti vi ricordate che nel Vangelo, quando Gesù chiede chi dicono che io sia, domanda cosa dice la gente, chi sono io? E cosa rispondono? Tu sei un profeta. Voi capite? E lembra no Evangelho, quando Jesus... Então, na tradição cristã, como se dá essa revelação? Lembrem que quando Jesus pergunta para os discípulos quem eu sou, que dizem as pessoas que eu sou, a resposta que ele tem é: as pessoas dizem que você é um profeta. Perché loro sapevano che i profeti erano ispirati da Dio per dare un'ulteriore chiarificazione del divino. Porque eles sabiam que o profeta é inspirado por Deus para dar uma explicação mais aprofundada do divino, a mais do divino. E Gesù che cosa dice? Io non sono, dice, non sono un profeta, perché io sono Dio. Mas Jesus, ele diz o quê? Eu não sou um profeta, mas eu sou Deus. Chi vede me, vede il Padre, dice, no? E ele diz, quem me vê, vê o Pai. E cosa vuol dire chi vede me, vede il Padre? Il Padre mi ha mandato ad incarnarmi, abbiamo parlato dell'incarnazione anche ieri, per manifestare ulteriormente la presenza del divino, per chiarire alcuni aspetti che l'essere umano ha bisogno di conoscere. Então, o que significa que ele e o Pai são um? É que o Pai, ele fez com que Jesus ele se encarnou como filho, né, do Pai, se encarnou para nos revelar uma explicação do divino, uma explicação mais profunda, mais ampla, né, ulterior do divino, que vai nos ajudar com aspectos que a gente não tinha conseguido entender. Questa è la rivelazione. E allora, isto é a revelação. Però, per esempio, abbiamo anche nella tradizione islamica la rivelazione che Maometto dice di aver avuto, cioè sarebbe un profeta. Então, a gente vê, por exemplo, na tradição muçulmana, a revelação é aquela que Maomé diz ter tido, ele que é tido como um profeta. Infatti, e voi sapete anche che Gesù per gli islamici è un profeta. E também Jesus, para a religião islâmica, é um dos profetas. È un profeta, cioè loro non arrivano a comprendere che il divino può incarnarsi. Os islâmicos não conseguem compreender que o divino pode encarnar-se. Ma come mai allora i discepoli hanno compreso che il divino si era incarnato? Mas como então que os discípulos compreenderam que o divino se encarnou? Vi ricordate quando Gesù chiede agli apostoli: anche voi volete andare via? E lembram quando Jesus falou para os apóstolos: vocês também querem ir embora? E Pietro risponde: da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E Pedro responde: para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Cioè, ha riconosciuto, vedete la questione del conoscere come è importante? Ha riconosciuto che questo essere umano non poteva essere solo essere umano. Ele reconheceu, então, a importância da palavra reconhecer. Ele reconheceu que este ser humano não poderia ser apenas um ser humano.
perché aveva parole di vita eterna e gli esseri umani non hanno parole di vita eterna. Porque ele tinha palavras de vida eterna e o ser humano não seria capaz de ter apenas palavras de vida eterna. Nenhum ser humano seria capaz disso. E Gesù, vi ricordate che dice: non te l'ha detto né la carne né il sangue. E lembra que Jesus diz para ele, quem te respondeu isso não foi a carne nem o sangue. Cioè, tu hai avuto anche una ispirazione, il divino si è manifestato, tu l'hai riconosciuto, ma tu sei stato anche aiutato in questo riconoscimento. E ele, de certa forma, disse, você teve essa inspiração, você reconheceu isso, mas o divino lhe ajudou a este reconhecimento. Não foi só por você que foi possível este reconhecimento. Vi ricordate che quel testo della Stein sulla fede cominciava così? Lembremos que o texto da Edith Stein sobre a fé começava assim. Perciò dobbiamo chiederci cos'è la fede. A partire da ciò nuova luce verrà gettata anche sulla grazia. Questo Por è il isso, tempo nós della grazia. precisamos nos perguntar o que é a fé, porque a partir disso, uma nova luz será lançada sobre o que é a graça. Allora, l'apertura dell'essere umano, l'accettazione del divino che sta dentro e del divino che si manifesta, rivelazione. A aceitação do ser humano, do divino que está dentro e do divino que se manifesta, revelação, può essere aiutata dal divino stesso. Ela pode ser ajudada pelo próprio divino. Ma è aiutata dal divino quando l'essere umano si apre al divino e chiede questo aiuto. Mas ela é ajudada, ele é ajudado pelo divino quando o ser humano pede ao divino e se abre a ele. E allora il divino dà la grazia. E aí o divino dá a graça. E anche la grazia del rafforzamento del riconoscimento. E a graça é reforço do reconhecimento. Ora, queste cose che io vi ho detto non si trovano tutte nella Stein, però le ho dette a partire dalla Stein, nel senso che tudo isso que a professora Ângela falou, não é que tudo se encontra em Stein, mas tudo isso foi dito a partir da Stein, seguindo o seu raciocínio, sua análise. La Stein, per esempio, non parla della presenza del divino in tutti gli esseri umani, cioè non è che non ne parla, ma non è un tema che lei sviluppa in maniera particolare, perché a lei por exemplo, a Edith Stein, ela não desenvolve de um modo particular, mais específico, o tema que o divino se encontra em todas as pessoas. Isso está pressuposto, mas não é desenvolvido por ela. Sì, cioè ne parla, ma è chiaro che quando lei dice nel nucleo abita Dio, non abita solo per i cristiani, insomma, non abita solo per gli ebrei e per i cristiani, abita per tutti. Mas isso é muito claro, quando ela diz que no núcleo habita Deus, ela está deixando claro que não é que Deus habita apenas para os cristãos ou para os judeus, para os hebreus, mas ele habita em todo ser humano, porque todos têm um núcleo. Al tempo della Stein, in fondo, la questione religiosa riguardava la religione ebraica, la religione cristiana nelle due versioni, cattolica e protestante. E no tempo de Edith Stein, as religiões que estavam sendo, que estavam, né, no momento presente, era a religião católica, a religião hebraica, judaica, e a religião cristã nas suas duas vertentes, católica e cristã. E protestante, sì, quella protestante. Desculpa, cattolica e protestante. Protestante, perché in Germania, poi in Alemania c'era la religione protestante, come sapete, dalla riforma di Lutero, poi Calvino, delle riforme dell'età del Rinascimento europeo. Quindi ci sono, come sapete adesso, delle chiese separate dalla Chiesa di Roma. Sì, perché in Alemanha ela era predominantemente protestante,
foi ao lugar do Lutero, de onde teve a Reforma Protestante. Também temos Calvino, e essa região ela era uma região onde a religião predominante era protestante. Ecco, in tutti i modi, sia i cattolici che i protestanti sono cristiani, attenzione. Mas também nós temos que fazer atenção para se dar conta que tanto os católicos quanto os protestantes são cristãos. Molto bene, qui Vinicius ci ha fatto un suggerimento molto utile dei seminaverbi. Vinícius fez um suggerimento, uma sugestão muito útil do seminaverbi. Eu vou ler porque não é todo mundo que está acompanhando o chat. Então, disse o Vinícius Paiva: talvez possamos fazer um link com a doutrina do Concílio Vaticano II sobre as seminaverbi. Quem sabe uma ampliação para uma semina trinitatis. Isso tem grande impacto sobre a temática da inculturação. Molto bene, questa è l'importanza del Concilio Vaticano II, però teniamo presente che l'espressione seminaverbi è di un padre della Chiesa che si chiamava Giustino, quindi queste idee é muito importante, sim, é muito importante, é muito importante a gente saber realçar a importância do Concílio Vaticano II e como ele interpretou, mas nós precisamos saber que essa expressão seminaverbi é dos primeiros padres da Igreja, São Justino. Foi ele que a utilizou. Che viene nominato da Giovanni Paolo II in un suo libro intitolato Varcare le soglie della speranza. E ele foi nominado, isso foi trazido à tona, né, por João Paulo II, num livro Ultrapassando o Limiar da Esperança. Della speranza. Sì, dice, Wanderson dice, è bello ricordare che viene da Giustino. Sì, appunto, cioè sono i padri della Chiesa si erano trovati di fronte anche alle religioni pagane, logicamente, alle religioni politeistiche, anzi provenivano dalle religioni politeistiche. Quindi, esses padres da igreja que se encontravam frente às religiões pagãs, religiões politeístas, e alguns até que provinham dessas religiões politeístas, né, como São Justino. Quindi è chiaro che loro dovevano anche dire, ma sono religioni, non sono religioni? Certo, ci sono state molte lotte, questa è una cosa molto, non tanto buona. Os padres, eles tinham que dizer, são religiões, mas não são religiões, e a gente também não deve deixar de considerar que existiu muita luta, muita violência, isso precisamos saber. Anche violenza, purtroppo, anche da parte dei cristiani in qualche modo. E também da parte dos cristãos. Bisogna purtroppo dirlo, ma il fatto è che quando noi diciamo siamo cristiani, è molto difficile sostenere questo, perché si può essere cristiani semplicemente perché si appartiene al gruppo dei cristiani, ma essere cristiani significa imitare Gesù fino in fondo. Por isso, quando a gente diz que nós somos cristãos, precisamos saber que é muito difícil de dizer isso, porque ser cristão não é apenas pertencer a um grupo, ao grupo dos cristãos, mas ser cristão é imitar e é fazer aquilo que Jesus fez, é ser como ele, e isso é muito difícil. E questo, cioè essere cristiani veramente non è una cosa facile. E abbiamo visto anche che gli stessi apostoli, San Pietro, che aveva riconosciuto la rivelazione, l'incarnazione di Gesù, è quello che lo tradisce anche. E nós vemos até os próprios apóstolos, né? São Pedro, que foi aquele que reconheceu a revelação e a encarnação em Jesus Cristo, foi um daqueles que o traiu, né? Lo rinnega, cioè dice io non lo conosco, no? E o renega e disse, quando perguntaram a ele, e ele disse que ele não o conhecia. E non lo conosceva, ma quindi non è facile, non lo sappiamo. E la Stein è un esempio di questa coerenza. Questo mi sembra un punto molto importante.
si può dire veramente che lei è una cristiana, perché è un esempio di grande coerenza. Questo mi sembra. E Edith Stein, ela é um exemplo dessa coerência. Se pode dizer, sim, que ela é verdadeiramente uma grande cristã, porque ela é um exemplo dessa coerência. Noi sappiamo che i santi sono esempi di coerenza dell'imitazione di Gesù. Sono Nós esempi sabemos que os santos são exemplos de coerência da imitação de Jesus. Edith Stein è una santa, come sappiamo proprio per questo. E Edith Stein é uma santa e nós sabemos que é por isso que ela é santa. Allora, io direi che volevo parlarvi anche della struttura della persona umana, però forse facciamo così, è meglio sentire qualche domanda che riguarda anche la volta precedente. Se abbiamo tempo possiamo iniziare quest'altro testo, ma ho voluto parlarvi del testo sulla libertà e grazia perché mi sembra che sia un testo fondamentale. Então, a professora ela também queria abordar o texto da estrutura da pessoa humana, mas ela acha que é importante agora dar um tempo para as perguntas, porque foi muito importante abordar esse texto, liberdade e graça, e depois, se tiver tempo, a gente pode iniciar a trabalhar um pouco esse tema da estrutura da pessoa humana. A Sônia já está com a mão levantada. Sì, perché c'era Lucas che voleva fare la domanda di ieri. Ecco, allora, ecco Lucas. Aí Lucas levantou depois da Sônia. Boa tarde a todas e a todos. Professora Ângela Alisbelo, fundamentada, ou pelo menos aparentemente fundamentada na sua fala, né, e nas suas reflexões, e nessa concepção, né, muito interessante de fé, realmente eu achei muito profunda, né, essa conexão entre o conhecimento, entre a ação, né, que a senhora colocou, né, aqui. Conoscere, amare, conhecer, amar e o amor, né? As três condições para che realmente... Noi possiamo usare la parola che è più facile, affidarsi. Sarebbe afferrarsi, ma possiamo usare affidarsi. Certo. A gente pode usar a palavra também afidar-se, né? Confiar-se. Seria melhor aferrar-se ou agarrar-se, né? Mas também podemos usar afidar-se. Potrebbe essere questa la traduzione. Indo mais, né, na sua fala, a senhora traz aqui a grande questão de onde se encontra Deus, né? E aí, a partir da Edith Stein, que Deus está nesse núcleo interior que ela fala, e que ela é universal, esse núcleo, essa estrutura é universal para todos os seres humanos, independente das suas culturas, de onde se encontra, dos tempos, e aí é algo que não afeta tempo nem cultura. A minha grande questão é, na época da Edith Stein, a senhora falou das 4 religiões, foi 3, né, aí, eu não sei, era as 4, né? Mas o judaísmo e o cristianismo nas 2 vertentes, a protestante e católica. Pronto. Então, as 3, né? 3. Mas antes dessas 3... Sarebbero 2, sono 2. Sim, sim. Sono tutti cristiani, sono 2 modi di interpretare il cristianesimo. Então, porque lá na Alemanha são dois modos de interpretar o cristianismo, então tem o cristianismo e o judaísmo, ou o hebraísmo. Eu não sei se a Edith Stein conheceu as religiões de matriz africana, né? Não. Mas vamos hipotizar, tá certo? Esse conhecimento, ou essa aproximação. Possiamo ipotizzare questo. Allora, io le consiglio di leggere il libro che è in portoghese, mi pare che l'abbiamo tradotto, no? Ho sentito do sagrato. Sì, perché io lì parlo proprio di tutte le religioni. Da Paolo. Questo è Eu tenho esse livro.
che io faccio proprio su tutte le religioni, esaminando anche le diversi aspetti, diciamo, di queste religioni che dimostrano la presença de Dio nell'essere umano. Então, nesse livro da professora Ângela, é uma síntese, né, do pensamento dela, mas pegando Edith Stein, ela fala de todas as religiões e fala como se pode fazer essa análise das religiões a partir da fenomenologia. Certo. Per esempio, la Stein, perlomeno da quello che noi sappiamo, in base alle opere che abbiamo, non si interessava in maniera specifica delle altre religioni, ma il suo maestro Husserl invece sì, perché parlava anche delle religioni dei popoli primitivi, quindi anche delle religioni tradizionali africane. Então, Edith Stein não se interessava muito, vou traduzir para quem não compreende direto o italiano. Certo. Edith Stein não se interessava muito, ela não tratava esse tema das outras religiões, mas a gente sabe que o seu mestre, o professor Russell, se interessava. Então, ele falava também das religiões dos povos primitivos, ou arcaicos, né, como a gente fala hoje em dia, e também falava sobre as religiões de matriz africana. Russell, ele se interessava por esse tema. Pronto, a minha grande questão é, Deus, todo ser humano, independente da religião, dentro da nossa estrutura. Então, não tem sentido, agora, de ontem para hoje, eu venho captando as compreensões para que eu possa entender como nesse mundo, se a gente tem essa compreensão do ser humano, ou poucos têm, né? Porque se tivessem essa compreensão do ser humano, os preceitos religiosos, as violações religiosas, todo o massacre e a forma de se dizer do outro que não vivencia esse interior com os mesmos ritos, precisariam passar por tanta violência na sua forma peculiar de vivenciar esse Deus que habita lá no núcleo interior. A minha grande questão é que eu trago, por exemplo, eu estou trazendo, a partir desse aporte filosófico, teológico, a partir da Edith Stein, a dimensão que os preconceitos religiosos com as religiões de matriz africana, elas são totalmente descabidos, e qualquer pessoa que acredita de uma forma fidedigna em Deus e compreende Deus como Edith Stein, ou pelo menos compreendeu, não teria nenhum motivo racional para dizer que as religiões de matriz africana, elas não são religiões, e as pessoas que vivenciam essa compreensão de Deus são primitivas. Certamente le religioni tradizionali di tutti i popoli, poi c'è quella africana, ma in tutti i continenti, ma anche prima del cristianesimo c'erano religioni tradizionali, logicamente anche in Europa. Ma então, teniamo religiões tradicionais de todos os povos, não só africanas, mas inclusive antes do próprio cristianismo, haviam religiões tradicionais de tantos outros povos. Então, nessas religiões tradicionais... Quello che è interessante è la novità, diciamo, del messaggio di Gesù Cristo, il messaggio di Gesù Cristo è l'esplicita condanna della violenza che non si trova in tutte le altre religioni. O que é interessante é que na mensagem de Jesus Cristo há uma condenação explícita da violência, e isso não se encontra em todas as religiões. Nemmeno nell'ebraismo. Tampouco no hebraísmo. Nell'ebraismo solo si trova nella tradizione dei profeti, ma non nella religione ufficiale ebraica. No hebraísmo, na corrente judaica, né, ela se encontra apenas nas tradições dos profetas, mas na religião judaica, hebraica, tradicional, não se encontra
essa crítica à negação da violência. Qual era il punto fondamentale che distingue il cristianesimo attraverso la rivelazione di Gesù? Amare il nemico. Qual é o ponto fundamental do cristianismo que o diferencia, que essa revelação cristã se diferencia de outras revelações? É que é amar os inimigos. E allora proprio la Chiesa cristiana cattolica, come sappiamo, sta facendo questo lavoro di parlare con tutte le religioni per far comprendere questo aspetto. Proprio l'aspetto. A Igreja Católica está fazendo todo este trabalho de ir ao encontro e falar com todas as religiões para que elas também entendam esse aspecto essencial e vivam esse aspecto essencial da não violência nas suas religiões. Ecco, perché purtroppo le altre religioni erano molto legate, spesso erano legate ad una visione di pace all'interno del proprio gruppo, ma fuori del gruppo no. Porque as outras religiões elas estavam muito ligadas a uma visão pacífica apenas dentro do próprio grupo, mas fora daquele grupo, não. E questo è un punto veramente molto importante che distingue il cristianesimo da tutte le religioni. E esse é um ponto muito importante que distingue o cristianismo de todas as religiões. Ecco, in Husserl c'è un'espressione che non si trova nemmeno nella Stein, ma si trova in Husserl. Lui era protestante, lui era luterano. Husserl era luterano, protestante luterano, però era cristiano, chiaramente. E tem uma expressão em Husserl que não se encontra em Edith Stein, mas se encontra em Husserl, que era cristão, convertido, né, luterano, protestante. Ebreo prima, poi diventato era luterano. primeiro judeu, hebreu, e depois ele se tornou protestante. E lui dice, amare il nemico è un amore etico. Amore etico. Cosa vuol dire amore etico? Che sulla base dell'amore della Caritas si fonda il nostro comportamento etico. E ele diz, então, que amar o inimigo é um amor ético, pois sobre a base, sobre o fundamento da Caritas se funda o amor ético, que é amar os outros seres humanos. E appunto, riconoscere che nelle religioni ci sono degli aspetti positivi, questo è doveroso per il cristiano. E reconhecer que nas outras religiões existem aspectos positivos, isto é o dever dos cristãos. Este é o dever dos cristãos. Questo è un dovere da parte del cristiano, vero, del cristiano che segue Gesù. Do verdadeiro cristão, aquele que segue Jesus. Sì. Perché qual è l'opera del cristiano? È quella di dire a tutti gli esseri umani che appunto bisogna imitare quello che Gesù ha detto. Noi abbiamo una funzione che è una funzione missionaria. Porque qual é o dever de todo cristão? O cristão tem uma função que é essencialmente missionária. O dever do cristão é de dizer para todas as pessoas que devemos imitar o exemplo de Jesus Cristo. In ogni modo, Giovanni Paolo II diceva che le religioni africane tradizionali erano più disposte, aperte all'accettazione del cristianesimo, ed è vero. E João Paulo II dizia que as religiões africanas tradicionais elas eram mais abertas para a aceitação do cristianismo, e isso é uma verdade. Perché noi sappiamo che c'è una grande diffusione della religione cristiana in Africa, c'è una grande diffusione. Porque nós sabemos que tem uma grande difusão da religião cristã na África. Meno diffusione nell'Asia. Uma difusão um pouco menor na Ásia. Perché lì ci sono delle religioni tradizionali molto elaborate anche intellettualmente, molto forti, come l'induismo, il buddismo,
con le quali è più difficile, nelle quali è più difficile penetrare, anche perché hanno tutta una loro spiritualità. E mais difícil é para o cristianismo penetrar naquelas religiões como o budismo, o hinduísmo, que tem uma elaboração intelectual bem elevada, mas que tem uma espiritualidade mais coesa, voltadas para elas mesmas, e é difícil, então, a aceitação do cristianismo da parte delas. É mais difícil da parte delas, o hinduísmo e o budismo. Anche se nei nostri giorni sembra che ci sia una diffusione anche in Asia del cristianesimo abbastanza forte. Uma diffusione antenati. Il cristianesimo in Asia, sì. Ah, in Ásia. Mas nós sabemos que hoje em dia já tem uma difusão do cristianismo bem forte na Ásia, nos países da Ásia. Anche se poi ci sono dei massacri dei cristiani, per esempio in India, perché lì ci sono le lotte di religione, di lotte di potere. Mesmo se tem, por exemplo, se tem massacres de cristãos na Índia, nós sabemos que lá ainda há muita luta entre as religiões e massacres entre as religiões. Sì, grazie per la domanda. Obrigado pela pergunta. Tem Lucas, em segundo lugar. A Soraya levantou a mão, só que ela já... Não, você levantou e... No, engano. Lucas, Tá. voglio sentire Lucas. Lucas. Só um instantinho, tem algumas perguntas, comentários também no chat depois da Frei Christian, acho que vale a pena. Eu vi. Ah, tá, claro, Patrícia. Eu até anotei aqui, vou ver se eu subo. Bem, boa tarde. Eu espero não criar confusão, porque o que eu estou na cabeça é de ontem. Então, eu espero não... Va bene. O que eu tenho são 3 perguntas, acho que breves, mas a primeira é por que a leitura de Stein desde a sua biografia? Esse é um aspecto, eu acho que para nós que estudamos filosofia bem fundamental, porque em geral para os outros filósofos nós não o fazemos a partir daí. Eu até compreendo por aspectos de confluências dentro biográficas que vão influir no pensamento da Stein, até a sua própria incursão na escola de pensamento que vai definir, caracterizar bastante o pensamento dela, como é o caso da fenomenologia. Mas eu queria que se pudesse iluminar esses caracteres. Outro que me vem, assim, uma possível argumentação seria os nossos acessos aos textos biográficos, que parece que, ao menos no Brasil, estão mais difundidos, etc. Mas, enfim, essa é a primeira. Quer que eu faça todas e... Allora, no, la questione della biografia. Sì, in verità io dico questo, che sarebbe necessario per tutti i filosofi studiare bene anche la loro vita, la loro biografia umana e intellettuale. Bom, a professora Ângela disse que seria não só por Stein, mas seria muito importante para todos os outros filósofos, para o conhecimento de todos os filósofos, se estudar também a sua biografia, a sua vida e também a sua biografia intelectual, existencial e intelectual. Perché la filosofia non è un fatto astratto, la filosofia è una produzione umana. Porque a filosofia não é um fato abstrato, mas ela é uma produção humana. Che tende a dare risposte universali. Que tende a dar respostas universais. Spesso noi lavoriamo solo a livello delle idee. Nós trabalhamos na filosofia apenas no âmbito das ideias, no nível das ideias. Ma queste idee sono incarnate negli esseri umani. Mas essas ideias estão encarnadas no ser humano. E quindi sono anche le risposte a problemi che il singolo essere umano considera fondamentali. São, então, respostas a problemas que o ser humano singular, ele considera fundamentais. È vero che ci sono dei filosofi che
mostrano una separazione fra la loro vita intellettuale e filosofica e la loro vita dell'esistenza. É vero? verdade que existem filósofos que mostram uma separação entre a vida intelectual e a sua vida existencial. Ci sono alcuni che noi diciamo in italiano predicano bene, fanno male. Porque são alguns que a gente diz em italiano, eles pregam muito bem, mas eles agem mal. Mentre noi possiamo notare che nella Stein c'è una, come esempio, c'è una profonda coerenza fra le sue idee filosofiche e poi filosofico-religiose e la sua vita. Mas em Stein a gente consegue ver essa profunda coerência que existe entre, primeiro, suas ideias filosóficas, e, em segundo, suas ideias filosóficas e religiosas, e com a sua vida. E la Stein parla di onestà intellettuale. A Edith Stein fala de honestidade intelectual. Cioè il filosofo deve essere onesto intellettualmente, Ou non dire... seja, Sì. o filósofo deve ser honesto intelectualmente. Non mentire a se stesso, dire veramente quello che pensa e dare a ciascuno il suo. Não mentir a si mesmo, para si mesmo, dizer abertamente o que pensa e dar o que é devido a cada um. Cioè, che cosa vuol dire? Io non posso prendere un'idea di Sant'Agostino, di San Tommaso e dire che è mia. Ou seja, eu não posso tomar, por exemplo, uma ideia de Santo Agostinho e Santo Tomás e dizer que é uma ideia minha. Cioè, bisogna sempre riconoscere la fonte dalla quale viene questa idea, se non è la mia idea. Oppure dire io ho la stessa idea. Dizer, deve então sempre reconhecer a fonte de onde veio aquela ideia, ou então dizer, eu também tive essa ideia. Per esempio, Edith Stein criticava sempre con grande gentilezza Max Scheler, perché Max Scheler, secondo lei, prendeva le idee degli altri e diceva che erano sue. Lei dice, lo faceva in buona fede, però non si sa. A Edith Stein, por exemplo, ela acreditava bastante Max Scheler. Ela dizia que o Max Scheler pegava ideia de outras pessoas e diziam que eram suas. E ela diz, ele fazia isso de boa fé, mas a gente nunca sabe. Non se, per esempio, lui diceva alcune cose che diceva Husserl, ma le aveva prese da Husserl, ma diceva che erano sue. Ele dizia, por exemplo, algumas coisas que Husserl já tinha dito e ele dizia que eram suas ideias. E infatti Stein diceva, l'unica persona onesta intellettualmente che io conosco è Husserl. E Edith Stein dizia, a única pessoa honesta, realmente, intelectualmente, que eu conheço é Husserl. Non Heidegger e non Scheler. Lo scrive, Não Heidegger e não Scheler. Sim, no texto sobre as visões de mundo, não? Nel texto sulle visioni di mondo di Husserl. Ma anche come coerenza di vita, sì, e come onestà intellettuale. A coerência de vida e também honestidade intelectual. Então, ela escreveu sobre isso, não era algo que ela falava. Ela escreve. Scrive proprio, quindi... Nós temos traduzido um texto em que ela escreve isso. Fenomenologia e seus significados de visão de mundo. Isso. Sì, texto quindi, sobre Russo e Tomás de Aquino. Sì. Ma noi abbiamo visto che la Stein ha un grande rigore morale, che forse deriva anche dalla sua origine ebraica. E nós vimos que Edith Stein tem um grande rigor moral, que talvez também se origine da sua... tem origem na sua origem judaica, hebraica. E anche Husserl ha questo rigore morale. E Husserl também tem esse rigor moral, e também Husserl tem essa origem ebraica. Sì, questo è interessante, perché l'aspetto, diciamo, del rigore morale è una caratteristica almeno di certo ebraismo, ecco, sì. Isso é importante, porque o rigor moral, a gente diz... Allora, quali sono? A segunda, então, é quanto a
os sentidos na abertura da percepção por meio dos sentidos. Pensando sobre a audição, o sentido específico da audição, quando ele... Non intendo, il sentito? Da audição, ouvir... Del sentire. No, sì, ma di che cosa? Non ho capito. Da audição. Tá ouvindo? Faz a pergunta. Tem outro microfone aberto. No, va bene. Sì. Pronto. Sobre o ouvir, a audição, o sentido da audição, ele me parece distinto do, por exemplo, de alguns outros sentidos, ele parece que está sempre aberto. Por exemplo, eu posso ouvir um som que, mesmo eu não o querendo ouvir, é como que eu não conseguisse regular. Agora, a visão, por exemplo, eu posso cerrar os meus olhos, posso fechar os meus olhos. E esse aspecto, os dois são atos intencionais porque são atos da consciência. Mas... bravo, adesso ho capito e va bene. Ho capito che cosa vuol dire. Questo è molto importante, però questo è più in Husserl che nella Stein. Cioè Husserl dice che l'atto della percezione è un atto di cui abbiamo coscienza, però prima della percezione ci sono altri atti di cui noi non abbiamo coscienza. Isso, então, o que o Lucas perguntou, ele está mais em Husserl do que Edith Stein. Então, o Husserl, ele vai dizer, os atos da percepção são atos de que nós temos consciência, mas antes desses atos, existem outros atos dos quais nós não temos consciência. E che noi viviamo in una forma passiva. E que nós vivemos esses atos, que nós não temos consciência, de uma forma passiva. Addirittura lui dice che questa dimensione è una dimensione senza coscienza esplicita, per cui possiamo parlare dell'inconscio. Ele diz, então, que essa é uma dimensão sem consciência explícita, que nós podemos chamá-la de inconsciente. Noi abbiamo fatto tutto un lavoro sul tema dell'inconscio, abbiamo tradotto dei testi husserliani sul tema dell'inconscio, sia dal punto di vista conoscitivo che dal punto di vista affettivo, con un legame. Foi feito todo um grande trabalho sobre esse tema do inconsciente, tanto do ponto di vista cognoscitivo quanto affettivo. E la coscienza, Angela, questo libro? No. Il libro si chiama Husserl, Fenomenologia dell'inconscio. Chama-se Husserl, Fenomenologia dell'inconsciente. In italiano questi testi, ma ci sono diversi libri. C'è la sintesi passiva di Husserl, lezioni sulla sintesi passiva. Tem vários textos sobre Husserl, sobre o inconsciente, tem sobre a síntese passiva. E poi questi testi che sono più recenti, non erano stati tradotti, che abbiamo tradotto come Fenomenologia dell'inconscio. Ma inconscio vuol dire quello che precede la coscienza, sia dal punto di vista della conoscenza, sia dal punto di vista dei sentimenti, degli affetti. E in questo caso Husserl dice, noi comprendiamo perché Freud ha potuto parlare di inconscio. Questo è un argomento. Então, nesses textos que foram trabalhados, além da síntese passiva, tem outros textos mais recentes de Husserl sobre o inconsciente que ainda não tinham sido traduzidos, e ele fala, então, daquilo que é anterior à consciência, tanto com relação ao conhecimento quanto aos afetos, aos sentimentos. Então, aquilo que é anterior à consciência, e Husserl diz, nós sabemos disso porque Freud falou do inconsciente. Então, ele se refere a Freud. E la Stein parla di questa dimensione dell'inconscio come sottosuolo nell'opera che dovremmo leggere nella struttura della persona umana. A Edith Stein vai falar sobre essa dimensão do inconsciente, daquilo que está
abaixo da consciência, mais profundo, nessa obra que nós vamos trabalhar da estrutura da pessoa humana. Però ne parla dal punto di vista più della personalità, affettivo, che non dal punto di vista della conoscenza. Mas ela vai falar mais do ponto de vista da personalidade afetiva do que do ponto de vista do conhecimento. Não, da consciência. Facciamo forse un esempio che può chiarire questo argomento che è molto difficile, obiettivamente. Se io vi dico, guardate questa penna, quali operazioni... Sim, então vamos fazer um exemplo, porque o argumento realmente pode ser muito difícil. Se eu digo, olhem esta caneta. Per vedere questa penna a livello cosciente, percezione cosciente della penna... Para ver esta caneta de modo consciente, ou seja, uma percepção consciente da caneta, noi dobbiamo fare una serie di operazioni precedenti. Nós precisamos fazer uma série de operações precedentes. Perché voi non vedete subito solo la penna, vedete me, vedete i fiori che stanno qui, vedete i libri che stanno qui. Porque nós não vemos imediatamente apenas a caneta. A gente vê a professora Ângela, as flores, o quadro, os livros que estão atrás dela. A gente vê tudo isso. Allora, noi abbiamo dovuto prima fare una scelta, ma non l'abbiamo fatto coscientemente. Abbiamo fissato l'attenzione con la coscienza, che non è, attenzione, che non è la psiche e non è lo spirito. Janaina dice, non è la psiche, non è lo spirito, è la consapevolezza che accompagna la psiche e lo spirito. Nós precisamos ter feito, então, uma escolha, precisamos ter fixado a atenção na caneta. E a Edith Stein diz que quando a gente faz esta operação de fixar a atenção, não é nem com a psique, nem com o espírito, mas é a ciência que a gente tem, a consciência que a gente tem, a ciência que acompanha a nossa consciência, nosso saber. La Stein dice che è una luce che illumina. É uma luz que ilumina. È una luce che illumina. Capite? E ilumina e acompanha a consciência. No, la coscienza è una luce che illumina. A consciência é a própria luz. E la coscienza a consciência. La coscienza è una luce che illumina tutte le vivenze. Però alcune vivenze sono illuminate, la penna, la caneta. Altre non sono illuminate. Libros, flores non sono illuminate. Então, a luz é como, a consciência é como uma luz que ilumina. Quando a gente fala da caneta, ela está iluminando a caneta. Os outros objetos que a percepção vê, a consciência não está iluminando, está apenas iluminando a caneta. Perciò noi abbiamo fatto una operazione prima di distinzione della caneta di questi era outro exemplo, agora com a audição. Se a gente ouviu barulhos, ouviu barulho da rua, mas a gente não prestou atenção. Non avevamo coscienza, però c'era come uno sfondo. Husserl usa la parola orizzonte. Mas a gente, apesar de não prestar atenção, tinha algo que estava no fundo. O Husserl usa a palavra horizonte. Che non è consapevole, non è cosciente sempre, rimane nell'inconscio.
Um horizonte que não é consciente, nós não somos cientes daquilo, ele permanece no inconsciente. Però questo vale anche per la vita affettiva. E isso vale também para a vida afetiva. Ci sono istinti, impulsi di cui non abbiamo coscienza, però sono presenti dentro di noi. Nós temos impulsos, pulsões que nós não temos consciência, mas que estão presentes dentro de nós. Ecco perché Husserl diceva: questo è l'inconscio di cui parla Freud. E Husserl dizia, este é o inconsciente do qual Freud fala. Ma sia Husserl che la Stein dicono che questo inconsciente come dite voi, inconscio, diciamo, non comanda nell'essere umano, è presente ma non comanda. Questa è la differenza con Freud. Mas, diferentemente de Freud, Husserl e Edith Stein dizem que esses elementos que estão no inconsciente, eles não comandam o ser humano, eles estão presentes no ser humano, mas não são eles que comandam o ser humano. Allora, potrebbe comandare l'essere umano se l'essere umano non presta attenzione spirituale. Podem sim comandar o ser humano se o ser humano não presta uma atenção espiritual. A si mesmo, não? Come? A si mesmo. A si mesmo. E questo è molto importante perché sono due visioni dell'essere umano diverse. Noi non siamo abbandonati all'istinto. Ou seja, isso é muito importante porque são duas visões do ser humano muito diferentes. Nós não somos abandonados aos nossos próprios instintos. Secondo Husserl e secondo la Stein, ci sono alcuni che vogliono si abbandonano all'istinto, è possibile, però questo non vale per tutti gli esseri umani. Ou seja, tem alguns seres humanos, algumas pessoas que querem ou que se deixam abandonar aos instintos, mas isso não vale para todos os seres humanos. E quindi è vero, la coscienza è la luce che illumina as vivencias corporais, psíquicas e espirituais. É verdade. E é verdade isso, que a consciência é uma luz que ilumina as vivências, tanto psíquicas quanto espirituais. Però ci sono delle vivenze, delle vivenze che non sono illuminate, ecco. Mas existem vivências que não são iluminadas pela consciência. Ci sono, e forse possiamo illuminarle. Elas não são, mas quem sabe a gente pode iluminá-las. Sì. Questo è un aspetto della fenomenologia molto interessante. Sì. E esse é um aspecto muito interessante da fenomenologia. Sì, e la Stein parla anche un po' di queste cose, attenzione, ne parla, però Husserl fa delle analisi molto più approfondite. A Stein fala um pouco dessas questões, ela trata um pouco dessas questões, mas Husserl faz análises muito mais profundas e aprofundadas sobre essas questões. Sim. Gente... Obrigado. Obrigada, Lucas. Como nós temos só 10 minutos e passou a pergunta do Frei Christian, e é uma pergunta muito interessante. Tá bom. Eu digo mais para, de repente, a gente encerra com ela, não é? Porque... Onde está? Aqui, ó. Quer fazer, Posso, Cecília? Ó. Boa tarde, professora Ângela. Tem uma pergunta. É possível trilhar um caminho de discussão sobre a dignidade do ser humano, partindo desse pressuposto da presença de Deus como realidade do transcendente no íntimo de cada ser humano? Qual seria o caminho a trilhar a partir do pensamento de Edith Stein? Certamente, quando noi diciamo che l'essere umano ha una sua dignità, questo è un tema importante, è proprio perché l'essere umano, se vogliamo usare il testo biblico della Bibbia, è stato creato a immagine di Dio. Quando nós dizemos que o ser humano tem uma dignidade, se nós queremos usar o livro da Bíblia, nós diremos que ele tem essa dignidade porque ele foi criado imagem e semelhança de Deus. La Stein parla di questo quando parla della creazione dell'essere umano uomo e donna. Stein fala disso quando ela fala nos textos, nas conferências, né, também
da criação do ser humano como homem e mulher. E ne parla appunto nei suoi scritti sulla questione femminile e maschile, tutte e due, femminile e maschile. E ela fala nos seus escritos sobre a questão feminina, mas ela fala sempre sobre a questão feminina em contraposto sobre a questão masculina, sempre os dois. Allora, cosa vuol dire immagine? Vuol dire che noi siamo, certamente in modo molto limitato, ma siamo come Dio, il che significa che Dio è dentro di noi anche. O que significa que nós somos imagens de Deus? Quer dizer, de modo muito limitado, é claro, é que nós somos como Deus. Por quê? Porque Deus está em nós. Allora, noi possiamo dire che Dio è trascendente e immanente. Nós podemos dizer, então, que Deus é transcendente e imanente. Che cosa vuol dire? Che in noi c'è una traccia della presenza del divino. O que quer dizer isso? É que em nós existe traços da presença do divino, pistas da presença do divino. Ma è chiaro che in noi non c'è tutto Dio, altrimenti noi saremmo Dio. Mas é claro que em nós não tem totalmente Deus, porque se fosse assim, nós seríamos deuses. Ma quando diciamo Dio, noi che cosa diciamo? La cosa più importante, la cosa più grande, la cosa che supera tutto. E noi lo possiamo dire perché abbiamo una intuizione del divino. E o que a gente significa quando a gente diz que fala Deus? Deus é a coisa mais importante, mais grande, que supera tudo, e nós só podemos ter essa intuição, nós temos então uma intuição imediata do que é o divino que está em nós. Sì, ecco, molto bene. Qui c'è Lucas che dice, il capitolo primo della quinta Moradas, la potenza per essenza, castello interiore. Certo, è chiaro che lo Stein diceva che sta in tutti gli esseri umani, questo è logico, non poteva dire, però non tratta la questione delle religioni, questo è il punto. Mentre não trata da questão das religiões, ela fala sim da possibilidade de ter Deus, estar Deus em todos nós, mas não trata da questão das religiões. Invece questa questione è un po' trattata da Husserl perché era in contatto con alcuni studiosi. Otto, no? Rudolf Otto? No, è un po' Rudolf Otto, anche Rudolf Otto, ma soprattutto Levi Brühl, cioè erano gli antropologi culturali. Husserl, ele dialogava, ele estava em contato com alguns antropólogos culturais também, Levi Brühl e outros. Por isso ele também tinha diálogos a respeito dessa questão. La conoscenza delle altre religioni da parte dell'Europa, per esempio, avviene attraverso le conquiste, no? Quando l'Europa esce fuori dai confini. Então, o conhecimento das outras civilizações por parte da Europa acontece com as navegações, com as descobertas, quando os europeus eles vão para outros continentes e entram em contato com essas outras civilizações. Vi ricordate proprio in Brasile, no? Gli spagnoli e i portoghesi che incontrano le culture indigene, per esempio, no? Como aconteceu aqui no Brasil, os espanhóis e portugueses que têm contatos, encontram com a cultura indígena. Tant'è vero che c'era anche lì il problema terribile, ma questi indigeni hanno l'anima, non hanno l'anima, vi ricordate? No? E lá teve todo esse problema no filme das missões, que a professora Ângela gosta muito de citar, toda a questão de os indígenas têm alma ou não têm alma. Então, começaram aí esses questionamentos. Sono esseri umani, non sono esseri umani, quindi gli europei hanno cominciato a conoscere queste religioni diverse, e l'hanno conosciute attraverso i missionari, certamente. Então, os europeus começaram a conhecer essas religiões diversas, também se questionando se eram seres humanos ou não eram, e eles começaram a conhecer essas religiões, primeiro pelos missionários cristãos. E soprattutto i gesuiti, vi ricordate la loro azione nei confronti delle popolazioni come i Guarani,
E la especialmente pelos formazione, jesuítas, a gente lembra da ação deles na população tupi-guarani, la formazione delle misiones, che erano una cosa straordinaria per il e a tempo, formação dos 7 povos das missões, que era uma coisa muito extraordinária. e che dovreste tutti andare a vedere, E todos deveriam ir ver, perché varrebbe la pena andare a vale a vedere pena. le missioni dei gesuiti. E perché dicevamo questo? Non mi ricordo. O cristianesimo, sabemos as religiões diferentes no, pelos missionários. Ecco, e poi si è formata una ricerca specifica che si chiama antropologia culturale, che non è antropologia filosofica. E attenzione. depois se formou uma pesquisa específica, né, uma investigação específica de uma área que se chama antropologia cultural, que não é antropologia filosófica. Perché, ecco, per esempio, qui ce l'ho, Lévi-Strauss, che Lévi-Strauss, por exemplo, é antropólogo cultural. E scrive questo è uno dei libri che scrive, Il pensiero selvaggio, cioè erano studiosi che andavano presso queste popolazioni a studiare gli usi e costumi di queste popolazioni. Eram estudiosos que ficavam junto dessas populações, dessas civilizações diferentes, para estudá-los. Então, pensamento selvagem é o título. Ci sono ancora nei nostri giorni antropologi culturali. E existem ainda nos nossos dias antropólogos culturais. Então, esse contato. Le notizie sono venute dai missionari in gran parte e dagli antropologi culturali per le altre culture. Então, as notícias, as informações sobre as novas religiões e novas civilizações vieram, por um lado, dos missionários e, por outro, também dos antropólogos culturais. Io vedo che Janaína ha un piccolino. Sì, la piccolina di Janaína. Janaína. Lei c'è una piccola e un po' più grande. Due. Sì. Lei sa ascoltare, ascolta tutto. Já vai aprendendo fenomenologia. Eu podia terminar com a observação da Patrícia, professora Ângela. Ecco, sì. Lembrei do texto de Edith Stein sobre a formação cristã da juventude, em que ela aponta para a ética do amor como a mensagem central do cristianismo. E, para fundamentar, usa o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, como atitudes pacificadoras e comprometidas com a fé e com a dignidade umana. Molto bene. Adesso allora vi dico che noi facciamo un convegno in Inghilterra. È vero, Cecilia lo sa. Sì, è bellissimo questo. Facciamo un convegno in Inghilterra. Vai ter um congresso na Inglaterra agora, e sobre Edith Stein, o primeiro in Inghilterra, sulla dignità della persona e l'amore divino. Sobre a dignidade da pessoa e o amor divino. È molto lindo. In Edith Stein. E parliamo anche, un mio collaboratore, Mobin, e io, parliamo nella Camera dei Lords, a Londra. E a professora Ângela e Mobin, um outro professor, pesquisador, colaborador, eles vão falar em Londres, na Câmara dei Lords, che sarebbe il Senato. No Senato. Non è il Parlamento. O Parlamento é o Senado, na Câmara do Senado. Edith Stein está chegando na Inglaterra agora. Esattamente. E lì parliamo però dell'aspetto politico. Vi ricordate la comunità politica? Abbiamo parlato della comunità anche in senso politico. Noi parleremo di quell'argomento. E eles vão falar da comunidade em senso político, vão falar sobre esse tema. E c'è quella professoressa che lavora com i giovani che hanno autismo, não? Utilizzando la fenomenologia. Sì, utilizzando la fenomenologia. E poi andiamo invece dai Carmelitani a Aylesford, nel Kent, c'è un monastero carmelitano. E vão depois a um mosteiro carmelitano em Kent. E lì facciamo il convegno sulla dignità della persona, molto bene, dignità umana. E lá farão um congresso sobre a dignidade da pessoa, a dignidade humana. E l'amore divino. E o amor divino também.
Ah, che bello. Sono gli argomenti che stiamo trattando qui insieme. São esses argumentos que ela está desenvolvendo, abordando aqui juntos com todos. Olha como somos privilegiados. Non so se loro hanno la connessione remota, ma eventualmente ve lo posso far sapere. Sì, Maria Cecilia sì, e anche sarebbe bene. Bello, molto e anche bello. Patrizia, sì, posso farvi sapere se hanno la connessione remota, se vi interessa magari ascoltare qualcosa. Sì, molto. Sì, e anche Irma Giacinta, ecco, se chi vuole, non lo so se lo fanno, se hanno questa connessione. Sì. Eu vi que tem perguntas, a gente pode deixar talvez para amanhã, né, Patrícia? Porque já está na hora. Sobre a consciência, a luz que ilumina as vivências corporais, psíquicas e espirituais. Dove si trova? Aspetta. De Essa já foi Janaína. respondida. Acho que foi. A segunda que eu acho que não foi só. Mas Sempre, acho que vai crescer. Perfeito. Isso. Se a conoscenza è una vivenza o è una cosa che illumina le vivenze? Io Mi ricordo della finestra. Io ho già risposto facendo vedere la luce, ho già risposto. Ah, sì, sì, é vero. A outra pergunta só, professora Maria Cecília, essa verdadeira, né? Que eu coloquei aí, essa maiorzinha, né? Sobre a consciência, então, ela não é um ato, ela não é uma vivência de pensar sobre algo ou refletir sobre algo, né? Porque ela ilumina as vivências. Então, é isso, né? A consciência não é uma vivência por si mesma. Allora, ci sono due livelli di coscienza. Un primo livello che illumina e un secondo livello che riflette. Então, tem dois níveis de consciência. Tem um nível primeiro da consciência, que é essa luz que ilumina, e tem um segundo nível de consciência, que é aquela propriamente dita, que é a consciência que reflete. Per esempio, se noi Riflette sobre algo. La caneta, primo livello di coscienza, percezione della caneta. Primeiro nível de consciência, a percepção da caneta. Quando noi diciamo questa è una caneta, quando a gente diz esta é uma caneta, è una riflessione, è un giudizio. É uma reflexão, é um juízo. È un giudizio e quindi è una coscienza di secondo grado, non solo, ma quando noi abbiamo coscienza di noi stessi, ci accompagna la coscienza di noi stessi. Nesse momento, quando perdi a imagem, fala... como é que eu volto para o Zoom? Opa, a Magna, você tá com o... Ele tá ligado o seu microfone. Desculpa. Imagina. Então, a gente fala de uma consciência de segundo grau, quando a gente fala, isto é uma caneta. Então, a gente faz uma reflexão, um juízo, segundo grau da consciência. E quando a gente reflete sobre nós mesmos... No, quando noi camminiamo, per esempio, noi abbiamo coscienza che stiamo camminando, ma non riflettiamo. Quando nós caminhamos, por exemplo, a gente tem consciência que a gente está caminhando, mas a gente não reflete sobre isso. Se, per esempio, c'è un ostacolo, no? Se c'è una pietra e sbattiamo contro la pietra, allora abbiamo coscienza di secondo grado di noi stessi. Mas se acontece de ter um obstáculo no nosso caminho, uma pedra, e a gente bate nela, aí a gente vai ter consciência de nós mesmos nesse segundo grau. Quando noi diciamo che cosa stiamo facendo, no? Camminiamo senza... Ma c'è la coscienza di camminare, certo, ma quando ci domandiamo ma perché camminiamo, cosa stiamo facendo? Allora questa è una coscienza di secondo grado. Então, quando a gente caminha, nós temos consciência disso, mas quando a gente pergunta por que nós estamos caminhando, então isso é uma consciência de segundo grau. Sim. Grazie tantissimo. Muito grata, professora. Pessoal, então, acho que vamos encerrando aos poucos, né? Agradeço a professora Ângela e professora... Maria Cecília. Maria Cecília, desculpa. Eu estou aqui apagando fogo de outros eventos também, daí a gente fica um pouco
Mas, assim, dizer que foi uma bela tarde de reflexões e, na sequência, eu vou enviar para vocês a gravação pela Patrícia, tá? É que eu não tenho contato de todos, então eu mando para a Patrícia e ela repassa para os grupos de pesquisa, né? Aqui internamente na PUC do Rio Grande do Sul eu consigo enviar para o pessoal. Agradeço, professora Ângela, por tudo, pela bela tradução da professora Maria Cecília. E voltamos, então, amanhã, isso, certo? Tranquilo? Sim, Grande muito abraço. obrigada. Muito bom. Eu que Obrigada. agradeço. Muito Obrigada. obrigada, professora. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, bom descanso. Boa tarde, Melantini.